Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do Agora Agro e você vai ver no programa de hoje embargos impostos pela China e o endurecimento das regras sanitárias. As empresas exportadoras preocupam suinocultores de Santa Catarina. Preços da soja e também do farelo voltaram a subir na segunda quinzena de junho. Preço do leite pago ao produtor no mês de junho subiu 9,8% em relação ao mesmo período do ano anterior. Custos de produção de suínos e de frangos de corte voltaram a ter mais um mês de alta em maio. Elevado patamar do dólar tem favorecido a competitividade do milho no mercado externo. Preços da soja e do farelo de soja voltaram a subir na segunda quinzena de junho. Embrapa Hortaliças desenvolve primeira cultivar orgânica nacional que tem um mercado consumidor que cresce 20% ao ano. O Agora Agro já está no ar. Os embargos impostos pela China e o endurecimento nas regras sanitárias às empresas exportadoras preocupam os suinocultores, principalmente de Santa Catarina. 60% do envio de carne suína catarinense é destinado ao país asiático. Pelo menos 55% da produção brasileira também vai para a China. A suinocultura está dependente de um mercado que é um grande risco porque o nosso consumo interno está retraído. Se nós tivermos qualquer problema com os chineses, não conseguiremos absorver o excedente de produção. E segundo a Associação de Criadores de Suínos de Santa Catarina, quem vai pagar a conta mais uma vez são os produtores. E mais uma vez a presidência da associação alerta para o crescimento desordenado da suinocultura no país, com o objetivo de atender a demanda internacional, que corresponde por 20% da produção nacional. Nós estamos precisando manter a produção estável, melhorando a produtividade com foco na redução dos custos. Muitas empresas estão crescendo desordenadamente e visando as exportações, que é um mercado arriscado. Das 181 mil toneladas de carne suína exportadas por Santa Catarina neste ano, 108 mil tiveram a China como destino. Nós precisamos diversificar o mercado internacional e melhorar o consumo interno. Também precisamos ter um controle da produção de suínos, embora muitos acham que isso é uma utopia. O preço da soja e do farelo de soja voltaram a subir na segunda quinzena de junho, depois de um cenário mais fraco na primeira metade do mês que encerrou, quando o dólar recuou. A sustentação veio do câmbio e também da demanda firme no mercado interno e também para exportação. Segundo o levantamento da Scott Consultoria, a tonelada de farelo de soja fechou a segunda metade de junho cotada em média R$ 1.759 em São Paulo sem o frete, ante R$ 1.758 na primeira quinzena. Para o curto prazo, a expectativa é de preços firmes tanto para o grão quanto para o farelo de soja. Além da demanda, o câmbio vai seguir como fator de peso sobre as cotações em reais. O preço do leite pago ao produtor no mês de junho subiu 9,8% em relação ao mesmo período do ano passado. Pelo menos é o que aponta os estudos do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CEPEA. Na média Brasil, o litro de leite ficou em R$ 1,51, valor pago em junho, referente à captação de maio. Em termos reais, a média atual está 2,7% menor que a verificada em junho do ano passado, mas é a maior desde julho passado. E com o avanço da entre-safra da produção no Sudeste e também na região Centro-Oeste e a estiagem lá no sul do país, a captação de leite seguiu limitada. O índice de captação leiteira do CEPEA registrou queda de 0,2% de abril para maio na média Brasil e já acumula uma baixa de 12,6% neste ano. A menor captação no mês de maio acirrou a competição entre os laticínios para a compra de matéria-prima.
A menor oferta de matéria-prima em maio, por sua vez, intensificou a redução dos estoques de o leite UHT, o de caixinha, e a mussarela, e também o leite em pó, que, vale lembrar, já vinham limitados devido à menor produção em abril. E por conta dessas incertezas geradas pela pandemia de coronavírus, adicionalmente, os agentes de mercados que foram consultados pelo CPEA informaram que a demanda por derivados lácteos se mostrou mais firme em maio em comparação com abril, cenário que favoreceu a recuperação das cotações dos lácteos. A pesquisa diária de derivados do CPEA indicou que os estoques do leite UHT de caixinha e a mussarela seguiram limitados em junho, o que favoreceu as altas acumuladas nas cotações do dia 1º ao dia 29 de junho, de 8,4% para o leite de caixinha e de 21% para a mussarela. O leite UHT de caixinha registrou média parcial de R$ 3,19 por litro, 18% acima do valor verificado em maio. A média mensal da mussarela foi de R$ 22,00 por quilo, elevação de 22% na mesma comparação. E depois do intervalo, você vai ver que os custos de produção de suínos e de frangos de corte voltaram a ter mais um mês de alta no mês de maio. Elevado patamar do dólar tem favorecido a competitividade do milho no mercado externo. Embrapa Hortaliças desenvolve primeira cultivar orgânica nacional que tem um mercado consumidor que cresce 20% ao ano. Exportações de carne bovina brasileira seguem em alta. Nós voltamos já, é um minutinho só. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Os custos de produção de suínos e de frangos de corte calculados pela CIAS, que é a Central de Inteligência de Aves e Suínos da Embrapa, voltaram a ter mais um mês de alta no mês de maio, subindo 1% para os suínos e 0,2% para os frangos, na comparação com o mês de abril. Esses dois índices têm acumulado altas em todos os meses de 2020. E nos últimos 12 meses, o ICP suíno cresceu 22,7%, enquanto que o ICP frango subiu 21,3%. Esses índices de custos de produção foram criados em 2011 pela equipe de socioeconomia da Embrapa Suínos e Aves, juntamente com a Conab. Santa Catarina e Paraná são os estados utilizados como referência nos cálculos por serem os maiores produtores nacionais de suínos e também de frango de corte. De acordo com os dados divulgados pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada do CPEA, lá da Exalc-USP, o elevado patamar do dólar tem favorecido a competitividade do milho no mercado externo, cenário que tem elevado os valores do cereal nas regiões, principalmente dos portos. E diante disso, desde o último dia 19, a cotação do milho no mercado disponível na região do Porto de Paranaguá está acima da observada no mercado disponível da Praça de Campinas, em São Paulo, o que não era observado desde o início de agosto do ano passado. E esse contexto, ele tem feito com que vendedores priorizem ofertas para exportação. Assim, mesmo com a colheita da segunda safra avançando, os preços do milho seguem em alta na maioria das regiões acompanhadas pelo CPEA. Compradores, por sua vez, adquirem volumes apenas para repor estoques, sem interesse em grandes lotes, à espera de preços menores, fundamentados na intensificação das atividades de campo e também no que consente um aumento de oferta. O indicador Exalc BMF Bovespa, ele voltou a avançar 2% em apenas 7 dias. A saca fechou a R$ 48,00 no último dia 26.
As exportações de carne bovina brasileira seguem em alta. Segundo o mais recente levantamento realizado pela Associação Brasileira de Frigoríficos, a Abrafrigo, o mês de junho somou 172 mil toneladas de proteína embarcada, um aumento de 28% quando comparado com o mesmo período do ano passado, um novo recorde para o mês. Como explica a associação, neste período, a receita das vendas também cresceu de 48% na mesma comparação, chegando ao total de 743 milhões de dólares. E no acumulado dos primeiros 6 meses do ano, as exportações da proteína atingiram 909 mil toneladas. O crescimento de 9% em comparação com o mesmo período de 2019, com rendimento de quase 4 bilhões de dólares e um avanço de 26%. O país asiático se manteve como principal destino dos embarques durante os 6 meses e foi responsável pela compra de 57% do total exportado pelo Brasil. Foi desenvolvida agora pela Embrapa Hortaliças, lá do Distrito Federal, a cenoura variedade BRS Paranoá. É a primeira cultivar orgânica no mercado nacional que tem um mercado consumidor que cresce 20% ao ano. A variedade também pode interessar ao sistema convencional por oportunizar economia em insumos. Mesmo sendo orgânica, essa cenoura atende aos padrões de mercado consumidor, não sendo pequena como muitos referenciam as variedades, ela mede de 16 a 20 centímetros de comprimento e por volta de 3 centímetros de diâmetro. Ela é recomendada para o plantio no período do verão, justamente na entre-safra das cultivares convencionais, o que abre uma janela valiosa de mercado. Uma das principais características é a alta resistência ao complexo de bactérias e fungos causadores da queima das folhas, que é uma das principais doenças da cultura. Segundo a própria Embrapa, mesmo nas condições mais favoráveis, ou melhor, desfavoráveis, o desfolhamento da cenoura BRS Paranoá é inferior a 10%, enquanto outras variedades comerciais próprias para o período do verão podem atingir um índice de desfolhamento de até 40%. O impacto da desfolha nas lavouras de cenoura ele é muito grande porque a diminuição da área fotossintética que, por fim, reduz a fonte de nutrientes da raiz. Ela alcança o período da colheita aos 90 dias após a semeadura, com desfolhação mínima e zero de fungicida e coloração laranja intensa. É recomendada para todas as regiões produtoras. E, de acordo com os pesquisadores, um sistema orgânico bem dimensionado pode superar o convencional em produtividade e qualidade ano após ano. Em ensaios de competição de cultivares, por exemplo, a BRS Paranoá teve um rendimento médio superior às cultivares disponíveis no mercado. No sistema orgânico, ela chegou a ultrapassar 31 toneladas por hectare. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre a pandemia do coronavírus e os seus impactos na economia. Nós voltamos já, é um minuto só. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Eu vou conversar agora com Márcio Antônio Ribeiro. O Márcio ele é economista e ele é diretor de uma faculdade, a FAC+, aqui no estado de Goiás. E nós vamos bater um papo muito interessante sobre, está na moda, né, agora, Covid-19, economia, como é que vai ficar o mercado, como é que fica o dólar sobe, dólar desce, vira uma confusão danada na cabeça da gente e na economia do brasileiro. Márcio Antônio Ribeiro, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, para a gente bater um papo muito interessante.
que eu sei que você que dona de casa, às vezes você não tem nada a ver com o agro, mas você vai ver a interferência que tem o mercado internacional na nossa vida. Tudo bem, Márcio? Tudo bem, Toninho. Vamos então, falar. Márcio, começa o ano 2020, aquela expectativa violenta do brasileiro, o Brasil agora vai deslanchar, a coisa começou, o avião começou a decolar, de repente a torre falou assim, volta o avião, aterriza, porque a Covid chegou. E aí bagunçou a vida do mundo inteiro. Isso, Toninho, a gente teve essa situação aí desagradável no início do ano, né? A pandemia mudou por completo a vida do brasileiro, né? E os impactos na economia, né, começaram a ser sentidos de imediato, né? Tanto que, né, todos têm percebido dificuldade, o desemprego aumentando, e isso, logicamente, um dos fatores, né, que foram impactados por isso aí foi o câmbio. Ele é um que foi afetado, a gente teve dólar aí chegando na casa aí dos quase R$6, 5,80, né, o governo precisando intervir aí. Um ponto positivo do câmbio é que facilitou a exportação, como você mesmo mencionou no caso do milho, ganhou competitividade no mercado externo, né? Pois é, e aí muita gente fala assim, eu não tenho nada a ver com dólar, eu não tenho, sim, vixe. Você não tem ideia o tanto que ele interfere na vida da gente, no nosso dia a dia. É uma coisa fantástica o que acontece. Inclusive, nós vamos conversar agora sobre reserva internacional. O que é reserva internacional? Todo país tem a sua reserva. Ou seja, é aquela gavetinha que você tem na sua casa, uma caixa de sapato, que você tem dinheiro ali dentro. Para quê? Para se der alguma confusão, você vai ali na caixa e tira o dinheiro. Isso é chamado de reserva internacional, que o governo brasileiro e todos os governos têm guardado dinheiro em dólar, justamente para uma época dessa. Quer dizer, a quantidade de dinheiro que foi gasta aqui no país, agora com essa pandemia, foi assustadora. E o governo tem que intervir. Só que para intervir, ele tem que ter dinheiro. E ele foi na gaveta e tirou dinheiro, é o que a gente chama de reserva internacional. É isso, Márcio? Isso, Toninho. O governo tem, né, as suas reservas ali que permite a ele intervir, por exemplo, no caso da cotação do dólar. Né, se a gente for olhar, a gente chegou ao dólar aí na casa dos 5,80, quase R$6, né, e o governo teve que intervir. É esse gráfico? Justamente, é o gráfico que está aí na tela nesse momento. Se você for olhar lá desde 2015, 2016, ele veio numa ascendente, ou seja, o governo veio aumentando as suas reservas internacionais, chegando aí, né, a cerca de 390 bilhões, né, um pouquinho mais, e depois começou a recuar justamente no momento da pandemia, onde ele precisou intervir, vender dólar das suas reservas para poder baixar essa cotação. Quer dizer, e a gente observou lá no gráfico, que você viu que ele vinha subindo, né? Ele vinha subindo, e daqui a pouco ele deu uma queda. Olha lá, se você olhar ali para a direita, no 2019, depois janeiro de 2020, dia 2 de janeiro, olha a linha laranja como desceu. Desceu, deu um piquezinho, depois desceu de novo. Quer dizer, tudo isso aí mexeu com a economia e mexeu com o arroz que a senhora compra lá no supermercado, né, Márcio? Isso, justamente, Toninho, até porque você ganha uma competitividade no mercado externo, então, ou seja, seu produto começa a sair para exportação e aquilo que o Brasil importa fica mais caro devido a essa cotação, que é um exemplo do arroz, né? A gente é um importador de arroz. Sim, e grande importador. É um grande importador, então isso faz com que o arroz e todos os produtos que dependam de importação, né, subam em função o mais caro o custo de importar. E da mesma forma começa também o produto nosso a ter uma maior competitividade. Você vende mais milho, mais soja, mais carne e isso faz com que, para que não falte no mercado interno, o preço precise subir para ficar competitivo, ou seja, para que o produtor, a indústria, né, opte por não vender para o comércio internacional e venda para a gente que está aqui no país. Então, é preciso, né, que esse preço suba. E um detalhe interessante que o Márcio estava comentando, às vezes é muito comum a senhora ir ao supermercado, uma feira, falar, meu Deus do céu, olha o tomate como está caro, olha a alface. Acontece que para produzir aquele tomate, aquele alface, adubo, os produtos sanitários que a gente utiliza, veneno, vamos falar assim, para você entender, é tudo importado e tudo cotado em dólar. Subiu o dólar, sobe o preço.
Isso, Toninho. A maciça, né, maioria dos produtos do agronegócio, dos fertilizantes, os insumos defensivos, né, são importados. Se não, no todo, pelo menos, ali, os microelementos, né, os componentes químicos da sua, né, formulação. E isso faz com que realmente o preço, né, aí dos produtos subam bastante. Então, essa Covid-19 mexeu e mexeu para valer. Márcio, medianas das expectativas de mercado, inflação, câmbio, Selic, PIB, como é que fica isso aí agora? Toninho, a gente tem, né, para esse ano, explicando o que é essa mediana das expectativas de mercado. É um levantamento que o Banco Central faz toda semana, né, ele faz ali entre quinta e sexta-feira, e na segunda ele divulga essa informação, né, ou seja, é aquilo que o mercado financeiro, né, com o mercado geral espera. Para esse ano, por exemplo, a gente tem um PIB, né, que deve recuar aí em torno de 6,5%, né, ou seja, vai ficar um PIB negativo, ou seja, a economia nossa vai recuar. Por outro lado, né, a gente observar aí os dois primeiros itens daquela lista que estava ali, são os indicadores de inflação, no caso do IPCA, né, e a gente deve ficar com inflação muito baixa esse ano, até porque a população não está tendo como consumir. É verdade. Né? Tem as barreiras sanitárias, fechamento do comércio, né, distanciamento social. Então, isso faz com que, né, o acesso à aquisição de produtos seja mais dificultado, bem como também questão salarial, né? Boa parte da população está perdendo o emprego, dependendo dessas ajudas do governo, o que reduz o poder de compra. Menos gente comprando, obviamente, que a inflação vai reduzir. Né? Agora, nessa economia dá para recuperar, não dá, Márcio? Sim, se quiser dar, não dá? Sim, há ainda tempo para a recuperação, né? Tanto que os próprios números mostram para o ano que vem já uma expectativa, né, de crescimento. Tá certo. Bom, eu conversei com o Márcio Antônio Ribeiro. O Márcio é economista, ele é diretor de uma das faculdades aqui de Goiás, a FAC+, e isso são temas interessantes, que às vezes a gente pensa que não interferem no nosso dia a dia, no preço do ônibus que você paga lá para andar de ônibus, mas interfere muito. Márcio, muito obrigado pela sua presença e participação no nosso programa, sempre enriquecedor, e até o próximo. A gente agradece, estamos à disposição, Toninho. E o programa de hoje chegou ao fim, e eu termino com a seguinte frase: ninguém descobre novas terras sem consentir em perder de vista a costa por um longo tempo. Um grande abraço, muito obrigado, que Deus os abençoe e até o próximo programa.